Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin e hoje vamos falar sobre o artigo Cuidados Paliativos em Adultos e Idosos na Pandemia de Covid-19, publicado no Journal of Pain Symptom Management em janeiro de 2022. Para isso, convidamos as autoras do artigo, doutora Alina Almeida, médica residente em geriatria, especialista em cuidados paliativos pelo HIAE, e a doutora Luísa Degani Costa Falcão, médica pneumologista do HIAE, professora de clínica médica da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Doutora Alina e doutora Luísa, muito obrigada pela presença. Obrigada, Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, muito feliz com o convite. Inicialmente, doutora Luísa, poderia nos explicar como foi o desenho deste estudo e a motivação do grupo de pesquisa nesse tema? Sim, claro. Então, Fernanda, na época em que esse estudo foi desenhado, nós estávamos no início da primeira onda de Covid-19. Nós já sabíamos que se tratava de uma doença potencialmente grave e fatal, principalmente em indivíduos mais idosos, com múltiplas comorbidades. E, naquela ocasião, a gente estava vivenciando um cenário de caos na saúde, com a abertura de centenas de novos leitos em hospitais, e a gente tinha um receio real de que faltassem recursos para atender esse aumento de demanda. Algo que, posteriormente, infelizmente, se confirmou com a falta de sedativos, de bloqueadores neuromusculares, ventiladores e até mesmo de oxigênio. Dessa forma, nunca tinha sido tão importante garantir a utilização racional de recursos como naquela ocasião. E nós já sabíamos que a prática de cuidados paliativos ela pode contribuir na decisão da alocação racional de recursos, na medida em que ela preconiza a garantia de conforto e dignidade do paciente ao evitar a realização de medidas terapêuticas que não mudariam o desfecho e poderiam até trazer mais desconforto ao paciente, que é o que nós chamamos popularmente de medidas fúteis. Inclusive, por esse mesmo motivo, diversas sociedades de especialidades ao redor do mundo, no início da pandemia, ressaltaram a importância dos cuidados paliativos no manejo dos pacientes com Covid-19. Então, naquela época, era fundamental a gente compreender em que medida essas recomendações estavam sendo seguidas no Brasil. O nosso estudo, então, ele visava responder, pelo menos parcialmente, essa pergunta, ao descrever a prática de cuidados paliativos em dois dos maiores centros de referência de Covid-19 em São Paulo. O Hospital Municipal Dr. Moisés Dutt, ou também chamado Hospital Embu-Mirim, que é um hospital público municipal, mas coordenado pelo Einstein, e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Para isso, nós conduzimos um estudo de coorte retrospectivo, com base em dados de prontuário, em que eram elegíveis os pacientes internados por Covid-19 com mais de 50 anos. O nosso desfecho de interesse era o início ou não de cuidados paliativos durante a internação do paciente. Os nossos objetivos primários foram identificar com que frequência cuidados paliativos eram iniciados nessa população e quais os preditores de cuidados paliativos nessa população. Secundariamente, nós também buscamos compreender quais foram os motivos da implementação de cuidados paliativos e conhecer o tempo decorrido entre a admissão hospitalar e o início do manejo paliativo de sintomas. Excelente, doutora Luísa. Eu compreendo que muitos dos achados que vocês encontraram neste estudo podem ser, inclusive, utilizados futuramente ou até mesmo hoje para melhor manejo de pacientes críticos ou até para pacientes que estão tendo medidas consideradas fúteis, mas poderiam estar em melhor conforto, de acordo com as diversas sociedades da forma que preconizam. Então, uma segunda pergunta seria, quais foram esses preditores da necessidade de cuidados paliativos que vocês acharam no estudo? Era de acordo com a hipótese inicial do grupo de pesquisa? Perfeito, Fernanda. Sim, como você mesma ressaltou, o nosso estudo
ele, apesar de ter sido realizado com pacientes, apenas com pacientes que estavam com Covid-19 na ocasião, os cuidados paliativos, eles não são restritos a essa população, logicamente. Os cuidados paliativos, eles podem ser implementados por uma gama enorme de contextos, de diferentes doenças. E o que nós encontramos no nosso estudo foi algo bastante compatível com a literatura de cuidados paliativos já existente em diversos outros contextos médicos. Então, nós identificamos, por exemplo, que idade superior a 80 anos, presença de demência previamente à internação, antecedentes de AVC e câncer, e fragilidade, né, que é um diagnóstico clínico de fragilidade, eram preditores de introdução e início de cuidados paliativos durante a internação hospitalar. Da mesma forma, o que nós encontramos é que existiam também preditores de acordo com a gravidade da doença. Então, a relação PaO2-FiO2 abaixo de 200, que é uma relação que nós utilizamos para avaliação de trocas gasosas no pulmão, e uma PCR acima de 150, que é uma prova inflamatória, mostrando então uma grande inflamação no paciente, também foram preditores de cuidados paliativos. O que mostra para a gente, então, que existiam dois grandes preditores de cuidados paliativos nessa população. Doenças prévias que geravam algum grau já de incapacidade e de baixa funcionalidade para esses pacientes, e uma alta gravidade da doença no momento da admissão hospitalar. Então, assim como em outros contextos, em outras doenças, esses foram os principais preditores de cuidados paliativos que nós encontramos no nosso estudo. Muito interessante abordar sobre essa questão de preditores, porque ajuda o corpo clínico a identificar quais são aqueles grupos de pacientes ou até de condições que teriam mais benefício de uma abordagem mais precoce desses cuidados paliativos. E por isso, agora eu queria perguntar para a Lina se, de acordo com o estudo que vocês participaram, essa introdução, vocês verificaram que aconteceu tardiamente, a introdução de cuidados paliativos. E vocês acreditam que seria possível que esses pacientes tivessem benefício antes, mais precocemente, dessa abordagem? Quais que são as justificativas para a gente perceber que existe esse paradigma de iniciar cuidados paliativos só em um momento de final da vida? Perfeito, Fernanda. Isso, infelizmente, acontece com alguma frequência ainda, e eu consigo trazer, inclusive, dados do nosso estudo sobre isso. Então, a gente sabe que no Hospital 1, que foi o hospital em Boimirim, de todos os pacientes que eram elegíveis a receber cuidados paliativos, 5% deles receberam esse cuidado. E isso acaba trazendo para a gente 2 pontos de reflexão super importantes. O primeiro deles é que quase metade dos pacientes que eram elegíveis não receberam essa abordagem, mas, mesmo aqueles que receberam, isso aconteceu de maneira bastante tardia. E a gente também conseguiu perceber que a mediana de tempo entre o paciente ser admitido no hospital e acontecer a percepção de que ele é elegível a esse tipo de cuidado paliativo levou 5 dias. Só que a gente tem, já em outros estudos, né, dados do Reino Unido, de país, esse mesmo processo leva cerca de 2 dias, né? Então, perfeito. Quando a gente pensa, por que isso poderia ter ocorrido antes? Acredito que acontece uma falha muito grande ainda de identificação. A gente sabe que o cuidado paliativo, ele tem como objetivo aliviar o sofrimento em todas as pessoas e nas famílias delas, né, que passam por uma série de doenças que são crônicas, curáveis, que são progressivas, por fim, que ameaçam a vida. Ele é uma doença aguda, só que ele acaba cometendo pessoas que têm condições crônicas, né? Tem falências orgânicas, como doenças cardiopulmonares, doenças hepáticas, né? Doenças renais que são crônicas. Pessoas que têm condições neurológicas importantes, como demências, como sequelas de AVC,
pessoas que passam por neoplasias, né, que acabam, sim, limitando a qualidade de vida delas em muitas funções. E outro pilar muito importante disso, além de saber qual é a doença e qual é a fase da doença que essa pessoa se encontra, é avaliar qual que está a funcionalidade dela. Outra palavra que a gente usa seria o status performance, porque isso acaba sendo um marcador de qual é a reserva daquela pessoa a algum evento que é bastante agressivo para ela. Então, é bastante importante avaliar tudo isso, né, com bastante cuidado, porque a gente já tem evidência na literatura o suficiente mostrando que esse tipo de pessoas se beneficiam bastante de receber os cuidados paliativos. Então, é fundamental essa identificação ser mais precoce, mas ela não é tão fácil ainda. Excelente, doutora Alina. Então, o que a gente pode perceber, principalmente com a pandemia, é que ainda existe um caminho longo a ser caminhado no Brasil em relação à percepção de cuidados paliativos. Isso se dá não só pela falta de qualificação e contato, conscientização dos profissionais de saúde, mas também por parte de familiares e pacientes que não compreendem o benefício que eles podem ter já tendo uma abordagem precoce dos cuidados paliativos. Então, de que forma que você acredita que nós podemos aprender com exemplos de outros países que já estão mais avançados na área? Isso reconhecendo também que se tratam de grupos diferentes epidemiologicamente, mas entendendo o que dá certo em outros países que a gente pode aproveitar no Brasil. Excelente, essa pergunta é excelente, Fernanda. Então, acho que antes de começar a respondê-la, é preciso entender aonde que o Brasil está situado no cenário mundial, quando a gente pensa em cuidados paliativos. Em 2020, a OMS lançou uma mundial de cuidados paliativos e ele classificou de 1 a 4. Estamos no que seria o 3A. Mas o que isso significa? Significa que nós temos alguns bons serviços de cuidados paliativos, mas que eles ainda são bastante isolados no território nacional. É muito menor frente à demanda que a gente tem. Só para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 5.000 hospitais no Brasil, só que só 10% tem uma equipe especializada. Isso falando só de hospital, não estou dizendo sobre os outros níveis de atenção e que ele também é fundamental. Então, acredito que o primeiro passo para a gente conseguir vencer essas barreiras e avançar nesse cenário é informação. E essa informação é em todos os níveis, né? Ela passa por níveis de ensino de graduação e de pós-graduação nas áreas da saúde, não só na medicina, mas também na enfermagem, nas faculdades de fisioterapia, de serviço social, de fonoaudiologia, enfim, de toda a equipe que está envolvida no cuidado da saúde de uma pessoa, na sociedade, na família, como você bem pontuou, e também passa pela política, em a gente ter leis que enxerguem isso como necessário e que consigam possibilitar meios dos serviços de saúde instalarem e continuarem com equipes que vejam isso também, né? E isso não entra só ali na esfera do governo, mas também nas esferas dos conselhos municipais, estaduais, né, Conselho Regional de Medicina e das outras áreas de saúde. Então, ele acaba sendo um esforço em vários níveis e que tem que ser concomitante. Porque se a gente desenvolver só um lado e o outro não acompanhar, isso acaba ficando defasado. A gente sabe, hoje em dia, pelo Atlas da Academia Nacional de Cuidados Paliativos daqui do Brasil, que de todos os serviços existentes, 1/3 está em São Paulo. 1/3 de todo o país. E a maioria é na cidade de São Paulo, né? Então, a gente precisa, sim, ter meios de distribuir isso melhor e que isso seja distribuído com qualidade também. E aí você me perguntou sobre o que a gente consegue aprender com os exemplos de outros países, né? Nesse Atlas que a OMS liberou em 2020, ele considera como o nível mais avançado os países do Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Itália, Canadá, mas veja só, também Uganda entrou nessa lista.
E o que eles têm de diferente, né? Eles já passam por esse processo há mais tempo que nós, né? Isso é importante. Só que, no geral, a gente entende que o cuidado paliativo já está mais difundido em todos os níveis de nesses países. Ou seja, além de ter isso no hospital, consegue-se chegar também cuidado paliativo no domicílio das pessoas, né? Consegue-se ter consultórios, ambulatórios, esse tipo de atenção. E consegue-se ter unidades especializadas naquelas pessoas que já estão na fase de terminalidade, que são chamados hóspices. Só que tudo isso, ele existe de maneira integrada. Gente que passa pelo ambulatório e está pior, precisa ir para o hospital ou precisa receber um tipo de cuidado em hospice, essa integração acontece em rede. Além disso, outra coisa que é bem importante é que tem menos burocracia para conseguir-se alguns remédios que são importantes no alívio de sintomas, né? Por exemplo, morfina. Acaba sendo também um fator de qualidade para avaliar o quanto que as pessoas têm os seus sofrimentos sendo cuidados também nesse aspecto. Então, tem um longo caminho ainda pela frente. A gente vem avançando, né, nos últimos anos, e eu acredito que esse também é um espaço de disseminação de informação que é importante para a gente conseguir progredir ainda mais. Muito bom, doutora Alina. Então, a gente pode perceber que, ao mesmo tempo que existe um longo caminho a ser trilhado, muito foi aprendido com a pandemia. Muitos conhecimentos, muitas deficiências do sistema de saúde foram mais disseminadas e mais gestores, mais educadores estão conscientes dessas deficiências no Brasil, estão lutando para conseguir tornar o sistema de saúde mais eficiente, com o uso mais racional de recursos. Então, é excelente que vocês fizeram um estudo como esse. Gostaria de parabenizar você, doutora Luísa, pela publicação desse artigo. Existe uma relevância imensa pelo estudo que vocês fizeram, e eu espero que os ouvintes tenham aproveitado essa discussão e que busquem se informar mais sobre o tema, leiam o artigo com mais afinco, né, aprofundando no assunto. Vocês gostariam de ter alguma consideração final? Fernanda, eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui com você na Academia Digital do Einstein para um público bastante diverso, porque como a Alina já ressaltou, os nossos achados, principalmente em relação a relativamente baixa implementação de cuidados paliativos em pacientes elegíveis e até mesmo a demora no início dos cuidados paliativos em pacientes já elegíveis na admissão, ela tem que ser vista como um sinal de alarme, porque a gente tem que considerar que esses resultados eles foram obtidos em hospitais universitários de excelentes e renomadas universidades, com grupos estruturados de cuidados paliativos e com um ensino muito forte. Então, teoricamente, a gente estaria falando de cenário muito próximo do ideal para a implementação de cuidados paliativos. Seria o best case scenario, né? Que a gente fala. Então, o que a gente imagina é que fora desses grandes centros de referência que têm equipes estruturadas e ensino, enfim, essa implementação de cuidados paliativos ela é ainda mais baixa. E como a Alina falou, muito bem falado, são poucos os lugares que têm equipes estruturadas de cuidados paliativos. E veja que mesmo num cenário com equipe estruturada de cuidados paliativos, a gente ainda tem uma deficiência na implementação. Então, o que a gente precisa ressaltar aqui é a importância dos clínicos gerais e de todos os médicos, na verdade, que atendem diretamente o paciente, terem o conhecimento da importância dos cuidados paliativos e caso eles não tenham o conhecimento técnico da implementação de cuidados paliativos, pelo menos se eles tiverem o conhecimento dos critérios de elegibilidade, eles podem buscar auxílio e podem buscar interconsulta de algum especialista. Mas é importante eles terem a noção, a percepção dos critérios de elegibilidade.
E é isso que o nosso estudo vem ressaltar. Ótima colocação, doutora Luísa. Doutora Alina, gostaria de acrescentar mais algum ponto? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui nesse espaço falando sobre isso. Agradecer a doutora Luísa também, a última colocação dela também, não tenho nada mais a falar. E estou à disposição, muito obrigada, espero que a gente consiga avançar cada vez mais nesses tópicos. Muito obrigada, doutora Alina e doutora Luísa. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.